Muito provavelmente vocês já devem estar muito cansados em ouvir falar sobre a morte do ex-chefe mercenário de Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, que morreu em um suposto acidente aéreo perto de Moscou. Esse vídeo ele vai trazer um pouco de elucidação sobre o caso, sobre como está o andamento da investigação e também dados novos a respeito da investigação que está ainda em andamento. Tá? Antes, é claro, peço gentilmente para que se inscreva no canal, acione o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no Analytic e também curta o vídeo e compartilhe com quem você quiser, mas que vai ajudar em muito o nosso canal que está crescendo a cada dia. Tomando como base tudo que foi falado, que está sendo falado e também que está sendo investigado, segundo dados recentes divulgados pelo Ministério da Defesa da Rússia, pelo Ministério de Emergência da Rússia, a causa ainda do acidente, ela não foi solucionada, é claro, existe uma legislação lá na Rússia que trata sobre esse tipo de assunto, esse tipo de investigação, que eles fornecem ali meses de investigação para que realmente fique definido, de fato, o que causou a queda e também o acidente, a morte de toda a tripulação, dos passageiros que estavam ali naquele avião, que é um Embraer Legacy 600, tá? É um avião brasileiro de fabricação na Embraer, aqui na nossa empresa aeroespacial. Realmente a causa ainda não foi definida de forma clara, está ainda em andamento. E sabemos que a investigação ela foi aberta, uma investigação do tipo criminal, é claro, por conta de todo o acidente que envolveu ali a região, e não somente pelas entidades responsáveis pelo setor aéreo, mas também pelo próprio Ministério da Defesa, pelo Ministério da Emergência, que está avaliando todo esse caso. E essas 10 pessoas que faleceram, que morreram nesse acidente, destaque, é claro, para o líder mercenário, ex-líder mercenário Yevgeny Prigozhin, vamos destacar também o seu, vamos dizer assim, braço direito, que também foi um dos fundadores do Wagner Group, que foi o Tinkin. Ele também estava nesse avião, infelizmente perdeu a sua vida junto com o líder e mais os outros 8 indivíduos que estavam a bordo. Por exemplo, Sergei Propustin, Evgeny Makarian, Alexander Totimin, Valery Chekalov, Nikolai Matsusev e o comandante Alexei Levshin e o copiloto Rustam Karimov e uma comissária de bordo que também perdeu sua vida, Kristina Raspopova. Então foram essas pessoas que perderam suas vidas nesse trágico acidente, né, que até agora a gente acredita que realmente foi causado ali por fatores da própria aeronave ou do piloto, ainda está sendo investigado, até que se prove o contrário, né? Foi um suposto acidente, tá? O Ocidente, ele se manifestou sobre esse caso, sobre o acidente, dizendo que o porta-voz da Casa Branca destacou aí que realmente não esperava nada diferente de um suposto acidente ou morte do líder, que porque ele era visto, é claro, que já tinha uma sentença de morte já dada como certa há muito tempo, desde a rebelião, né? Até mesmo muito tempo antes da rebelião, que foi causada pelas tropas Wagner Group, liderada por Yevgeny Prigozhin, em junho deste ano, que andou mais de 700 quilômetros e chegou muito perto da capital Moscou, onde, segundo o líder Yevgeny Prigozhin, o objetivo do levante era realmente destituir os comandantes militares responsáveis pela defesa da Rússia. E até Yevgeny Prigozhin ele deixou bem claro que o objetivo não era tirar nenhum centímetro do poder ali
de Vladimir Putin, porque ele, claro, tinha um carisma muito grande pelo líder. E após a morte do Yevgeny Prigozhin, Putin quebrou o silêncio, se manifestou, falou que realmente ele foi um homem com um destino bem difícil, ele fez coisas bem difíceis na vida dele, que ele traçou o caminho dele de forma muitas vezes errada, mas ele chegou aonde ele estava hoje graças aos seus méritos, e ele saiu praticamente ali de um cozinheiro de Putin para realmente um cara, um grande comerciante, um empreiteiro relacionado com assuntos militares de alta periculosidade e de um poder sensitivo muito grande, e que poderia realmente algum dia custar a vida dele. E ele não gostou de algumas decisões do próprio Ministério da Defesa e acabou ali batendo de frente e foi realmente, se tornou alvo de um descontentamento dos altos comandantes do Ministério da Defesa em todos os níveis. Acredito eu também, não foi também engolido por Putin em nenhum momento, até mesmo após o acordo que foi feito com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, para parar o motim de junho deste ano. Então eu acredito que há grandes ligações, é claro, do Ministério da Defesa, das altas autoridades do Kremlin, que poderiam estar envolvidos nesse suposto acidente, tá? Até no início dessas questões, desse evento que causou essa queda do avião, surgiram muitos rumores, é claro, que poderia ter sido abatido por um sistema de defesa antimíssil do tipo S-300 PM-1, porque existem ali praticamente quase 4 baterias espalhadas pela região mais noroeste de Moscou, perto da cidade de Tver, ou Oblast de Tver, ali onde realmente o avião caiu. Então, as primeiras possibilidades que poderiam derrubar o avião, é claro que seria, sem dúvida alguma, ser interceptado ali e abatido por um sistema antiaéreo. No entanto, vimos que alguns fatores externos foram levantados como dados para a perícia, para vocês estão vendo aqui um Legacy 600 de fabricação da Embraer, que tem sua designação RA02795, sob o nome, né, registrado em nome de Wagner Group, de Yevgeny Prigozhin. Então, de certa maneira, essa aeronave, surgiram novas evidências que estão sendo coletadas até mesmo pelo Ocidente, que vem trabalhando de forma um pouco mais aberta do que a própria investigação feita pela Rússia, no sentido de demonstrar pelo menos algumas questões. A própria mídia da Rússia, que não vem a público colocar algumas questões sobre o caso, que já tratou realmente como um acidente aéreo e sem coletar evidências que possam provar o contrário em relação a esse suposto acidente. Claro que vimos realmente muitas questões que envolvem uma alta possibilidade de sabotagem, e aí veio um experiente general do exército americano, aposentado, que ele dando entrevista à CBS News, ele definiu que realmente o avião ele pode ter sido sim abatido, pode ter sido sim destruído por uma explosão interna, ou seja, um artefato que possa ter explodido o avião, e esse artefato ele estava no interior da aeronave. Não se sabe, é claro, se estava em um bagageiro, se estava em um compartimento interno, se estava nos sistemas de combustível, nos reservatórios. Ainda não há nenhuma evidência, nenhum dado que corresponde a isso. No entanto, segundo esses analistas, até o próprio general, há muitas evidências que confluem para isso, realmente uma sabotagem de dentro para fora.
Não há ainda nenhum dado que demonstre que houve um atentado, um homem-bomba ou algo do tipo, até porque essas 10 pessoas que estavam ali dentro eram pessoas nem próximas e não nem tão próximas, né? E nem tão distantes de Prigozhin. E porque eles também iriam cometer um atentado que poderiam tirar a própria vida. Mas dados reveladores também mostram uma situação que pode ter ocorrido no interior da aeronave, ou algo do tipo, não se sabe ainda ao certo, e eu vou trazer para vocês aqui com evidências algumas possibilidades que podem ter acontecido, tá? Que foram registradas por radares de caráter público, de código aberto. E é muito estranho realmente tudo isso que aconteceu com o Prigozhin, com essa aeronave, até porque ele fazia uma viagem de forma muito curta, saiu ali da região de Moscou e estava sentido aí um destino que não era conflagrado, mas já havia uma sentença de morte dada como certa para Yevgeny Prigozhin, porque Putin já destacou há meses atrás que a única coisa que ele não perdoaria, sem dúvida alguma, seria uma traição. Então isso foi realmente tido como muito forte, como evidência para a inexistência de Prigozhin após o seu levante. Já estava quase que muito conturbada a sua presença na liderança das tropas Wagner Group na Ucrânia, por conta das suas diversas críticas contra as decisões do Ministério da Defesa. E bom deixar bem claro aqui, não contra Vladimir Putin, mas contra a administração militar da Rússia. Ele criticava Gerasimov, criticava Shoigu, que não tinha nenhum cunho estratégico militar, e isso caiu realmente como uma bomba na cabeça deles. Imagina só você, um comandante de alta patente, contra até sendo recebido com críticas por um ex-chefe, né, de cozinha de Putin, que atendeu ali diversas celebridades, como o presidente Bush, como o príncipe Charlie, entre outras aí, celebridades pelo mundo. E ele pode ter sido, realmente se tornado um empreiteiro militar. Quando eu digo empreiteiro, é um mercenário, tá? Uma empresa privada, militar, porque geralmente os americanos que gostam de chamar de empreiteiro, né? Para não falar mercenários. Os nossos empreiteiros ou nossos empresários lá no Iraque, no Afeganistão. Então eles não gostam, lembra da Blackwater, enfim, eles não gostam de falar sobre isso. Porque até mesmo pegaria muito mal para eles. Mas a gente aqui coloca realmente a verdade. Então, realmente já estava insustentável a sua presença na Ucrânia, liderando uma força que não era regular do exército russo, e até Shoigu tentou tirar a figura dele de cena, forçando seus soldados, seus paramilitares a assinarem um acordo de liderança com uma subordinação, com o Ministério da Defesa, ou seja, isso passaria a deter toda a mão de obra dos mercenários, não somente Wagner Group, mas como outros mercenários também, chechenos, enfim, outros ali também da região do Cáucaso, sob a liderança nas mãos de Moscou. E isso realmente diminuiria a influência de Prigozhin. É o que muitos acreditavam, ainda que muitos acreditam que agora o Ministério da Defesa realmente será muito forte no sentido de controlar os mercenários Wagner. Eu acredito que a partir de agora realmente haverá um peso muito grande da mão do Estado russo, até porque é o maior financiador, o investidor econômico de armas da Ucrânia, de Wagner Group, e um estalar de dedos eles poderiam diminuir isso e prejudicar ainda mais o comando e as forças paramilitares de Wagner. Então, o que eu observo neste momento, que eu vou deixar com mais detalhes mais à frente, ou até mesmo em um outro vídeo, para não ficar muito grande,
é que a liderança realmente ela vai ser fatiada. Há uma certa liderança ainda irregular entre os mercenários Wagner. Temos já uma grande possibilidade de ser um cabeça-chave aí de Moscou que vai comandar Wagner Group, mas vamos observar mais de perto se realmente isso vai ser concretizado. Então vocês observam aqui, vejam só, isso daqui é um dados estatístico que mostra no dia 23 de agosto a queda, né, da aeronave Legacy 600, onde estava transportando a Prigozhin. Vocês têm aqui, então, uma taxa de altitude que demonstra como essa aeronave estava operando. Vejam só que ela vem com uma certa estabilidade a cerca de 28 mil pés de altitude, dá em torno de 8 mil e pouquinho metros de distância do solo zero, tá? E de repente, em dado momento, vejam só que a aeronave ela começa a ter uma descida íngreme, uma descida muito perigosa por cerca de até 30 segundos. O que você pode observar aqui, veja esse gráfico na diagonal, que demonstra realmente que houve alguma coisa no interior da aeronave que fez com que ela, o piloto e o copiloto, tomassem uma atitude dessa e desceu 8 mil pés para até 20 mil pés, ou seja, muito próximo de 6 mil metros de altitude. O que será que aconteceu no interior dessa aeronave, do Legacy 600? Será que houve um início de um tumulto, de uma discussão, de ameaças ali, de discussão, que porventura eles ficaram ali assustados e o piloto e o copiloto precisaram baixar essa altitude, abaixar, né, essa altitude e tentar alguma comunicação com a torre, algo do tipo, ou buscar fazer alguma manobra para tentar algo ali, enfim, é algo realmente muito estranho, muito nebuloso em relação a isso. É até interessante notar que esse tipo de gráfico ele foi visto durante o avião que caiu lá nos Estados Unidos durante o 11 de setembro daquele fatídico ano de 2001, que teve aqueles atentados lá nos Estados Unidos, em que, se eu não me engano, foi o United 93, posso estar errado, vocês me corrigem aí nos comentários se eu estiver errado. Os terroristas, eles dominaram ali, cerca de 4 ou 3 terroristas, se eu não me engano, eles dominaram ali o avião e eles precisaram diminuir a altitude, começaram ali diversas bagunças em relação à altitude, à velocidade, até porque eles estavam um pouco com medo em relação à máquina de não chegar até o seu destino e também dos passageiros estarem ali, começarem, né, a providenciar um plano de retomada do controle da aeronave, e até os pilotos estavam mortos ali, o piloto e o copiloto. E até numa forma desesperadora, esses terroristas, eles estavam diminuindo e subindo a altitude para tentar desestabilizar os passageiros que estavam revoltosos lá atrás. Pode ser que tenha havido realmente uma situação parecida como essa no avião do Prigozhin, ainda até em relação aos dados de áudio, os dados de telemetria, os dados mais específicos de voo ainda não foram divulgados. Também não sei se vão ser divulgados, mas realmente chama muita atenção essa queda de 30 segundos da aeronave de 28 mil pés para 20 mil pés. Aqui você tem um outro gráfico também bem interessante,
que evidencia todo um percurso estável em 28 mil pés, quase 30 mil pés, que isso é um voo de cruzeiro, que você mantém uma estabilidade. E de repente ele baixa, mantém ali uma estabilidade em 20 mil pés, aí de repente ele cai mais até realmente ele atingir o solo e se desfragmentar, se destruir, explodir no chão, realmente como uma pedra. E a descida, realmente, a descida ela foi muito assustadora. A descida, como foi flagrada por diversas câmeras de celulares espalhadas ali na região do Oblast de Tver pelos russos, mostraram que a aeronave ela não estava íntegra, não estava 100%. Além dela estar pegando fogo, ela estava com parte da sua estrutura perdida. Provavelmente caiu muito antes, que foram até encontradas diversas peças, fuselagens da aeronave Legacy 600 em até 3, 4, 5 quilômetros de distância do local da queda completa do Legacy 600. Então veja que interessante esse gráfico, né? Realmente ele é bem espantoso. Ninguém da aviação gostaria de enfrentar, gostaria de ler um gráfico deste. Realmente é bem complicado, é assustador. O que passou na cabeça desses pilotos realmente é algo assustador. E até eu vou destacar aqui uma outra imagem, uma imagem com... ela foi capturada pelo sistema de satélite e foi gerada uma imagem em SAR. O que seria isso, né? Vamos colocar aqui para vocês. Vejam esses 3 pontos específicos destacados aqui, né? Então, essas imagens são imagens de SAR, são imagens diferentes de imagens de satélite, tá? O que isso significa? Diversas transmissões e feixes de radar que ficam ali orbitando a nossa Terra, ela tem a capacidade de identificar determinados objetos, determinados parâmetros terrestres através do envio de feixes de radiação, ou seja, feixes de radar, de radiação. Então, esses feixes batem no objeto e retransmitem para os satélites que fazem o mapeamento desse tipo de objeto em determinado ponto específico na Terra. E acaba o que? Gerando uma imagem SAR. Então é isso que a gente consegue evidenciar. Vejam só, aqui observamos algumas estruturas e fuselagens que foram desprendidas ao longo da queda do avião, do voo. E aqui a gente consegue observar em sua totalidade onde realmente a aeronave do Prigozhin ela se chocou com o chão de forma muito forte, de forma realmente assustadora, e que colocou realmente um ponto final nesse voo do Prigozhin. Muitos perguntam o que acontecerá agora com o Wagner Group, o que acontecerá com a Rússia, o que acontecerá com Putin. Putin já deixou bem claro que não vai na cerimônia de enterro, né, do Prigozhin, que já foi identificado através de estudo genético, porque realmente, imagina só, se você tem um destroço, se você tem vários destroços de aeronaves, de uma aeronave como o Legacy, que se despatifou no chão, imagina como que fica o corpo, né? Como que ficou o corpo desses passageiros, desses tripulantes. Então você só consegue identificar através de estudo genético, de uma pesquisa genética. E é claro que a sentença de morte para ele já estava dada. Não dá para saber se foi realmente uma ordem vinda de Putin. Eu acredito que veio sim do alto comando do Kremlin, não especificamente, não sei, de Putin ou dos seus oligarcas, sua elite, para mostrar como se fosse um exemplo claro, para dar de exemplo àqueles que tentam realmente sabotagem, derrubar o governo de Putin. Porque se Putin cai, todos esses oligarcas também vão juntos, eles também vão sofrer.
Então, se um puxa o tapete de Putin, vai estar puxando o tapete de todos eles ali. Então, por isso que o Kremlin ele é blindado, ele não funciona somente com políticos, mas também com oligarcas muito influentes na história da Rússia. E observando, né, de perto tudo isso, todos esses desfechos que vêm ocorrendo ao longo do tempo, desde o início da guerra, observamos também que a economia da Rússia está ficando um pouco mais frágil. A China ela diminuiu a importação de petróleo por via marítima da Rússia, aumentou a importação dos produtos de petróleo derivados também aqui do Brasil. Então, são dados mais atualizados, mais importantes, mas, porém, mesmo com a quantidade de sanções impostas pelo Ocidente, mesmo com essa mudança um pouco mais reduzida da compra de petróleo por parte da China, do petróleo russo, ainda a economia da Rússia vem sobrevivendo. Isso mostra, sem dúvida alguma, que os seus momentos lá na era soviética de fome, de queda na economia, baixa industrialização, sofrimento do povo sem quase nenhuma informação sobre o mundo exterior, pouco investimento em diversos setores econômicos. Essa ruína da economia russa, ela demonstra que a Rússia ela sobrevive porque ela tem essa experiência do passado, essa experiência soviética. Ou seja, eles conseguem sobreviver com o pouco que eles têm, com o pouco que eles possuem, até realmente retomar aquilo que eles chamam de Mãe Rússia. E certamente vamos ainda observar mais de perto a economia da Rússia em um vídeo mais para frente. Vou tratar sobre esse assunto com dados novos que eu analisei em primeira mão. Realmente são dados muito interessantes, muito complexos, que eu vou trazer de forma muito mastigadas para vocês e com altos detalhes, para vocês entenderem essa economia que vem sobrevivendo por conta da experiência no passado, na experiência de uma era soviética penosa para todos os russos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um vídeo ficou também um pouquinho mais longo, mas realmente bem interessante. E vamos observar esse caso do Prigozhin, vamos ver o desfecho que isso vai ter mais para frente. E quem sabe novas evidências aí apareçam mostrando a causa deste acidente. Obrigado a todos pela presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e até o próximo vídeo aqui no Analytics.